Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar engenharia de produção com foco no que a banca mais cobra quando junta gestão, dados e tecnologia, gestão de projetos e pessoas com planejamento, cronograma e riscos, liderança, equipes, produtividade e comunicação, ética, privacidade e proteção de dados, estatística aplicada e tratamento de dados com amostragem e testes, e ferramentas como planilhas avançadas, SQL, BI, Python ou R e plataformas de coleta móvel, sempre com segurança e integridade da informação. Começando por gestão de projetos, o primeiro conceito é entender projeto como um esforço temporário para entregar um resultado único, diferente de rotina operacional. Em prova, isso aparece quando a banca descreve implantação de um sistema, realização de um levantamento, reorganização de um processo ou lançamento de um serviço, com começo, meio e fim. Planejamento é transformar objetivo em entregas, tarefas, responsáveis, prazos e recursos. O cronograma é a organização do tempo do projeto, com sequenciamento de atividades e dependências. O grande erro em prova é tratar cronograma como lista de tarefas sem dependência. Em cronograma real, você define o que depende do que, o que pode ser paralelo, e identifica o caminho crítico, que é a sequência de atividades que determina a duração mínima do projeto. Se uma atividade do caminho crítico atrasar e não houver folga, o projeto inteiro atrasa. Então, quando a questão pede onde focar para recuperar prazo, você pensa em atuar no caminho crítico, com reorganização, alocação de recursos ou compressão de atividades, sempre avaliando custo e risco. Gestão de riscos é outro tópico obrigatório. Risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta objetivo, prazo, custo, qualidade ou escopo. Risco tem probabilidade e impacto. O ciclo básico é identificar riscos, analisar, planejar resposta, monitorar e controlar. Em prova, respostas típicas incluem evitar, mitigar, transferir ou aceitar. Evitar é mudar o plano para eliminar o risco. Mitigar é reduzir probabilidade ou impacto, por exemplo com teste, redundância, treinamento e validação. Transferir é passar parte do risco para terceiro, como seguro ou contrato, mas lembrando que responsabilidade nunca some totalmente. Aceitar é reconhecer e criar plano de contingência, com reserva de tempo ou custo. A banca gosta de cobrar que riscos precisam ser registrados e acompanhados, não só lembrados, e que risco não é sinônimo de problema. Problema já aconteceu, risco ainda pode acontecer. Agora, gestão de pessoas dentro do projeto e dentro da operação. Liderança é influência para mobilizar equipe para entregar resultados. Em prova, o que cai mais é a adequação do estilo de liderança ao contexto. Quando a equipe é experiente e o trabalho exige autonomia, liderança participativa e delegação funcionam melhor. Em crise ou quando há risco alto, liderança mais diretiva pode ser necessária para dar clareza e velocidade. Formação de equipes envolve definir papéis e responsabilidades, como quem executa, quem aprova, quem dá suporte e quem responde por resultados. Em ambiente de engenharia de produção, produtividade é resultado de método, processos e pessoas. A banca cobra que produtividade não se aumenta apenas cobrando mais, e sim eliminando desperdícios, melhorando fluxo, reduzindo retrabalho, padronizando e garantindo recursos. Comunicação é um tema transversal. Uma equipe pode ter competência, mas falhar se não houver comunicação clara. Em projetos, comunicação envolve plano de comunicação. Quem precisa saber o que, quando, por qual canal e com qual nível de detalhe. A banca cobra que comunicar não é só enviar mensagem, é garantir entendimento e alinhamento. Também cobra diferença entre comunicação formal, com registro e rastreabilidade, e informal, que acontece na rede de conversas e pode acelerar, mas também pode gerar boato e ruído se não houver comunicação oficial. Em prova, quando aparece retrabalho e conflito entre áreas, quase sempre há falha de comunicação e falta de definição de responsabilidades. Ética, privacidade e proteção de dados entram porque a engenharia de produção hoje trabalha com informação e indicadores. Ética, em prova, é agir com integridade, transparência, imparcialidade e responsabilidade, principalmente quando dados afetam pessoas e decisões públicas.
Privacidade e proteção de dados aparecem com a lógica de que dados pessoais devem ser coletados e usados com finalidade legítima, minimização, segurança e controle de acesso. Mesmo quando não citam lei específica, a banca quer ver princípios como necessidade, adequação, rastreabilidade e responsabilidade. E em processos, isso se traduz em controle de quem acessa, logs, criptografia quando aplicável, anonimização quando possível e cuidado com compartilhamento e armazenamento. Agora vamos para a estatística aplicada e tratamento de dados. Estatística descritiva é resumir dados com medidas de tendência central e dispersão. Média é útil, mas sensível a extremos. Mediana é mais robusta quando há valores muito altos ou baixos. Quartis ajudam a ver distribuição. Variância e desvio padrão medem dispersão, e coeficiente de variação ajuda a comparar dispersão entre indicadores em escalas diferentes. Em prova, a banca pode pedir interpretação de histograma e boxplot como leitura de distribuição, assimetria e outliers. Inferência estatística é tirar conclusão sobre população a partir de amostra. Estimação pode ser pontual, como estimar uma média, ou por intervalo de confiança, que dá uma faixa de incerteza. Testes de hipótese verificam se um efeito ou diferença é estatisticamente significativo, com hipótese nula, alternativa, nível de significância e p-valor. A pegadinha mais comum é o candidato achar que p-valor prova causalidade. Não prova. Ele indica evidência contra a hipótese nula dentro de um modelo. Em engenharia de produção, inferência aparece em controle de qualidade, comparação de processos, avaliação de tempos e produtividade. Amostragem probabilística e não probabilística cai bastante. Probabilística é quando cada unidade tem probabilidade conhecida de seleção, permitindo inferência estatística e margem de erro. Exemplos são amostragem aleatória simples, estratificada, por conglomerados e sistemática. Não probabilística é quando não há probabilidade conhecida, como conveniência e julgamento, útil para exploração, mas limitada para generalização. Em prova, desenho amostral para pesquisa significa escolher o método que garante representatividade e viabilidade. Estratificação é muito usada para reduzir variância quando há grupos diferentes, como regiões, tipos de unidade ou perfis. Conglomerado é usado quando o custo de listar tudo é alto, como selecionar setores e depois unidades dentro. E aqui entra um ponto crucial. Todo desenho tem trade-off entre custo e precisão. Técnicas de limpeza, imputação e detecção de inconsistências são cada vez mais cobradas, porque dados ruins geram decisões ruins. Limpeza inclui padronização de formatos, tratamento de duplicidades, validação de limites e coerência lógica. Inconsistência pode ser valor impossível, como idade negativa, ou incoerência, como data de fim antes da data de início. Detecção de outliers pode ser por regras simples ou métodos estatísticos. Imputação é preencher faltantes com método adequado, e a banca cobra que imputar não é inventar, é aplicar regra transparente, como média por grupo, regressão, hot deck ou imputação múltipla dependendo do nível. E sempre registrar o que foi imputado, porque isso afeta a análise. Agora ferramentas de informática e análise. Planilhas avançadas são cobradas porque são base de trabalho em muitos órgãos. O que entra aqui é fórmula, tabela dinâmica, gráficos, validação de dados, filtros avançados, funções de texto e data, e também funções de análise como se, proc ou equivalentes, somase, cont.si, além de noções de Power Query para tratamento e importação. SQL básico entra porque dados geralmente estão em bancos. Você precisa saber select, where, join, group by, having e order by, e entender como filtrar e agregar. Ferramentas de BI entram como construção de painéis e indicadores, com visão de gestão. Indicador tem definição, fonte, periodicidade, meta e responsável. E BI bom não é painel bonito, é painel que responde perguntas de gestão. R ou Python para análise de dados entram como ferramentas para ir além da planilha. O ponto de prova é saber para que servem, ler dados, limpar, transformar, criar variáveis, fazer análises estatísticas, criar visualizações e automatizar relatórios. Plataformas de coleta móvel entram porque levantamentos modernos usam aplicativos para coleta em campo. Aqui a banca cobra noção de fluxo,
formulário digital, validações no momento da coleta, georreferenciamento, sincronização, controle de versões e auditoria. E isso conversa direto com segurança e integridade de dados. Integridade significa que dado não foi alterado indevidamente, que há controle de versão, backup e trilha de auditoria, e que a transmissão é segura. Segurança envolve autenticação, autorização e proteção contra vazamento.